A nossa leitura de hoje vai ser no livro de Salmos. Pode ficar tranquilo, gente. As crianças estão todas empolgadas aqui. Eles ficam contando quantas pessoas estão vendo e tudo, estão me falando. Então, se você vê eu dando atenção, são meus filhos que estão ao redor dando sinais para mim, tá? Hoje a nossa reunião vai ser no livro, nossa leitura vai ser no livro de Salmos, tá bom? Você que está chegando agora aí para o nosso culto doméstico, vai dando um joinha aí, vai falando. Fala se você é do grupo do WhatsApp, fala de onde você é, porque aí eu vou conseguindo falar o seu nome e a gente vai participando juntos. Se você quiser deixar comentário, pode. Você tem parte no culto da nossa casa, então se você quiser comentar, escrever alguma coisa, fala que eu vou ler e a gente participa, e todos podem assim, dessa maneira, participar juntos do culto, né? Como eu disse, toda a minha família está aqui, né? Minhas duas cunhadas, minha esposa, meus dois filhos, dois sobrinhos. Eu quero dar boas-vindas a vocês, né? Que está participando. Você é bem-vindo aqui na nossa casa. Como eu falei, nós vamos estar todos os dias, a partir de 8h30 da noite, enquanto essa quarentena estiver acontecendo no nosso país, vamos estar transmitindo o nosso culto doméstico, tá bom? Para que a gente seja abençoado, não a gente somente, mas para que o povo de Deus seja abençoado com a palavra do Senhor, né? Para que a igreja seja abençoada, para que a gente possa ser como igreja, né? Através da reunião, através da palavra. Tá ótimo, querida, não precisa mexer não. Tá muito bom, tá? Eu vou pedir para Manu fazer uma oração. Você faz, filha? Faz uma oração para a gente poder começar então, por favor. Querido Deus, muito obrigado por esse dia, Pai. Muito obrigado que o Senhor nos deu mais uma chance de viver. Muito obrigado porque o Senhor não deixou de estar do nosso lado durante esse dia. Muito obrigado pela comida que o Senhor nos deu. Faça que nunca falte. Eu quero botar o mundo em suas mãos por causa desse coronavírus, Senhor, porque está se alastrando muito rápido. Então eu quero te pedir para você guardar as pessoas. Eu também quero pedir para que você perdoe nossos pecados. Em nome de Deus, amém. 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 Queridos, vamos abrir nossas Bíblias no Salmo de capítulo 112. É muito interessante a gente compartilhar a palavra, porque vamos tentar estar direcionando o nosso culto para esse momento específico, de estarmos juntos dentro de casa, entendeu? Se alguém comentar alguma coisa, Val, você fala quem que é, tá? Por favor. Você pode me dizer quem é e... A Tânia e o Eric dando boa noite. Ah, tá. Isso aí, Eric. Boa noite para você. Tânia também, um beijão para você. Boa noite, pastor e a família. Amém. Glória a Deus. Bem-vindo, tá, ao nosso culto. Vamos ler aí o Salmo 112. Pode me interromper se alguém for comentando alguma coisa, vai prestando atenção para a gente poder participar todo mundo junto, tá? Vamos lá. Salmo 112, eu vou ler ele inteiro, ele é pequenininho. Ele diz assim, ó: Aleluia! Bem-aventurado o homem que teme ao Senhor e se compraz nos seus mandamentos. A sua descendência será poderosa na terra. Será abençoada a geração dos justos. Na sua casa há prosperidade e riqueza, e a sua justiça permanece para sempre. Ao justo nasce luz nas trevas. Ele é benigno, misericordioso e justo. Ditoso o homem que se compadece e empresta. Ele defenderá a sua causa em juízo. Não será jamais abalado. Será tido em memória eterna. Não se atemoriza de más notícias. O seu coração é firme, confiante no Senhor. O seu coração, bem firmado, não teme, até ver cumprido nos seus adversários o seu desejo. Distribui, dá aos pobres, e a sua justiça permanece para sempre, e o seu poder se exaltará em glória. O perverso vê isso e se enraivece, range os dentes e se consome. O desejo dos perversos perecerá. Vamos ter uma palavrinha de oração então? Pai, no nome de Jesus nós queremos agradecer a Tua presença, Senhor, porque
Estamos tendo esse privilégio, mais um dia, de estarmos juntos, Senhor, em família, como a Tua palavra diz, o corpo de Cristo, a Tua igreja é como uma família, é como um corpo, Senhor, unidos, Pai. Muito obrigado pela Tua palavra lida, Pai, que a Tua palavra, ela penetre nos nossos corações, que ela faça realmente uma diferença, que ela venha nos cortando e transformando de dentro para fora, Pai. Pai, que todos juntos possamos ser abençoados com a Tua presença, com a Tua palavra no dia de hoje, em nome de Jesus. Amém. Amém. É interessante dizer que eu quero ressaltar aqui no capítulo 112 de Salmos, o versículo 7, que diz assim, o versículo 6, vamos ler do versículo 6. Não será jamais abalado, será tido em memória eterna, não se atemoriza de más notícias, o seu coração é firme, confiante no Senhor. Queridos, no momento tão difícil que a gente está vivendo no nosso país, né, a gente tem visto tantas e tantas notícias nos noticiários, notícias ruins sobre uma crise econômica que está por vir, notícias difíceis de morte, notícias difíceis de contágio, né, do vírus, do coronavírus. E esses dias eu tive uma experiência muito interessante aqui em casa, que antes da gente dormir, o meu filho, ele começou a chorar, porque ele estava falando assim, eu estou com medo desse vírus. Então, ele se deitou com medo de ficar doente, né? E aí eu fui deitar naquele dia pensando, caramba, o que eu posso fazer para o meu filho não ficar não ficar com medo, né? Como que a gente pode fazer nesse momento de não ter medo dessa situação? Como que a gente pode vencer o medo do coronavírus, dessa pandemia, dessa situação toda que está vindo sobre o Brasil e sobre o mundo inteiro? E a primeira coisa que me veio à cabeça foi esse versículo do Salmo 112, o versículo 7. Ele diz assim, não se atemoriza de más notícias, o seu coração é firme, confiante no Senhor, o seu coração bem firmado não teme, até ver cumprido nos seus adversários o seu desejo. Olha só que interessante. A primeira coisa que a gente tem que fazer para não sucumbir ao medo, ontem nós estávamos aqui falando no nosso culto doméstico, dizendo que a primeira coisa que o rei Josafá fez foi, quando ele teve a notícia, quando ele recebeu mais notícias, ele teve medo, mas ele não sucumbiu ao medo, né? Então, como que ele não sucumbiu? Como que ele venceu o medo? E aqui eu vou falar hoje, ele teve um coração firme. A primeira coisa que a gente tem que fazer para vencer, para superar o medo dessa situação que está vindo, que nós estamos vivendo como país, como igreja, é manter o coração firme no Senhor. Como que a gente mantém o coração firme no Senhor? Deixa eu só falar que, se vocês estiverem ouvindo alguma coisa aí, além da minha voz, é o meu filho que está falando atrás do telefone, tá? Você perdoa o Samuel, mas ele está participando aqui junto. Então, se vocês ouvirem alguma coisa, é o Samuel que está falando aí por trás do telefone. Ele vai me avisar sobre os comentários, tá? Então, a primeira coisa que você tem que fazer é permanecer com o coração firme. Mas aí eu te pergunto, firme no que, Maicon? Se você me pergunta assim, Maicon, no que eu posso colocar o meu coração? Em Cristo Jesus. Em Cristo Jesus. Mas Maicon, eu vou na igreja toda quarta, eu vou na igreja todo domingo e eu ainda estou com medo, querido. Nós temos que manter o nosso coração firme nas promessas do Senhor. Isso é muito interessante. Ontem nós lemos, no nosso culto de ontem, nós lemos para que a gente não tenha medo, e em uma palavra de 2 Crônicas, versículo 20, que diz, crê no Senhor e serás guardado. Né? Nós lemos Apocalipse 3, versículo 10, que diz que existe uma provação que há de vir sobre toda a terra para provar os habitantes que estão sobre ela. Então, o que acontece? Como que a gente mantém o coração firme no Senhor? Crendo nas promessas do Senhor. Eu quero ler também um texto que está lá em Hebreus, capítulo 4, versículo 2. Hebreus capítulo 4, versículo 2, ele diz assim, não
precisa abrir não, deixa que eu abro e eu leio para vocês. Olha, Hebreus capítulo 4, versículo 2, está escrito assim, ó. Porque também a nós foram anunciadas as boas novas, como se deu com eles, mas a palavra que ouviram não lhes aproveitou, visto não ter sido acompanhada pela fé naqueles que a ouviram. Nós, porém, que cremos, entramos no descanso conforme Deus tem dito. Olha só, vamos ler o versículo 1 do capítulo 4, ó. Temamos, portanto, que sendo-nos deixada a promessa de entrar no descanso de Deus, suceda parecer que algum de vós tenha falhado. Porque também a nós foram anunciadas as boas novas, como se deu com eles. Mas a palavra que ouviram não lhes aproveitou, visto não ter sido acompanhada pela fé naqueles que a ouviram. O que está dizendo aqui? O que esse livro está dizendo? O que esse versículo está dizendo? Ele está dizendo que a mesma boa nova, o mesmo evangelho, a mesma palavra de salvação foi pregada para o povo de Israel quando estava no deserto. O povo de Israel estava no deserto, caminhando para a terra prometida, recebendo os milagres da presença de Deus, mas aqui Hebreus diz que eles não alcançaram a promessa, porque eles não misturaram a palavra recebida com fé. Olha que interessante, porque a palavra que ouviram não lhes aproveitou, visto não ter sido acompanhada pela fé naqueles que ouviram. Então, como que a gente mantém um coração firmado para vencer o medo dessa situação que o país está passando e que a gente está passando como família? Manter o coração firmado no Senhor Jesus e nas suas promessas. Michael, mas a promessa de Deus é nos guardar. A promessa de Deus é que a gente não vai ser, que a gente vai conseguir passar isso bem. Cara, é claro, nós vamos passar. Mas olha o que é o versículo 1. Temamos, nós temos medo. Temos medo, portanto, que sendo deixada a promessa, quer dizer, sendo deixada uma promessa de entrar no descanso, e o Senhor está falando para você nessa noite. Fica tranquilo, crê no Senhor teu Deus e serás guardado. Crê nos profetas e prosperarás. Mas o que adianta a gente receber uma promessa e não conseguir entrar no descanso porque a gente não conseguiu juntar a palavra recebida com fé? Você entende como é importante a gente crer, a gente depositar fé? Porque é muito interessante que a gente tem pessoas que vão na igreja, são crentes a vida inteira. Mas no momento da crise, como nós estamos vivendo hoje, as pessoas ficam temendo todas as coisas. Buscam todo tipo de saída, todo tipo de refúgio, todo tipo de socorro. E é claro que eu não estou falando que são todas, mas a maioria tem se desesperado, a maioria tem sentido medo, a maioria tá perdido sem saber o que fazer dentro de casa. Mas são poucos, é claro que existem aquele grupo, como Deus sempre trabalhou com os remanescentes, isso é uma grande verdade. Deus sempre trabalhou com os remanescentes. Existe um grupo da igreja, dos irmãos, que tem passado por esse momento de joelhos, orando, clamando. E é isso que eu digo para você fazer. Confia no Senhor, confia na promessa dEle. Quantas promessas o Senhor fez para a sua vida? Quantas promessas o Senhor tem feito para nós? E a gente tem caminhado a nossa vida crendo naquelas promessas, mas crer num momento fácil, num momento onde está tudo bem, é muito fácil. Agora, crer em meio à crise é a mesma coisa que andar sobre a água. Você vê a água e precisar andar sobre ela é um pouco mais difícil, não é? Mas o que a palavra diz? Que nós precisamos juntar palavra e fé. Dessa forma a gente consegue passar, porque a palavra diz que aquele povo, ele não possuiu a terra, não entrou na terra prometida, porque não misturou a palavra que Deus deu para eles, através de Moisés, de Josué, com fé. Isso é muito interessante. E só quem entrou na terra prometida foi Josué e Caleb. Sabe por quê? Porque eles tiveram fé, juntamente com a palavra, e quando eles viram um gigante, eles disseram, não, isso aqui, peraí, o Senhor nos deu essa terra, não vai ter problema, a gente pode avançar. Nós podemos chegar e a gente vai conquistar essa terra. Bom, somente quem entrou na terra prometida foi Josué e Caleb. Como? Por quê? Porque eles
creram na palavra e resolveram agir pela fé e caminharam sobre as circunstâncias. Josué e Caleb, quando entraram na terra prometida, foi a mesma coisa que Pedro andando sobre as águas. Eles entraram no impossível, onde ninguém entrou, onde ninguém acreditou, onde ninguém creu, eles entraram. Mas eles tomaram uma atitude de não ficar parados. Eles tomaram uma atitude de se mover em direção ao seu objetivo, ao seu propósito, à sua promessa. Então, o que adianta a gente ficar dentro de casa, não estou falando para a gente sair de quarentena, tá? Mas o que adianta a gente ficar dentro de casa, parado, inerte, dando lugar para o medo, dando lugar para um coração abalado? O versículo 7 do Salmo 112 diz que o coração do justo, ele não se abala com más notícias. Mas por quê? Porque ele é justo, porque ele é bom, porque ele é forte, porque ele é corajoso? Não, é porque ele sabe quem é o Deus dele. Você entende isso? Entende, filha? Quando a gente sabe, quando nós entendemos, Cristina, quem que é o nosso Deus, o poder que ele tem e o que ele já fez por nós, e o que ele já venceu por nós, não existe mais nada que nos coloque medo. Se o Senhor Jesus já venceu o diabo, já venceu a morte, já venceu tudo que podia nos segurar, o pecado, a culpa do pecado, se ele já venceu todas essas coisas, queridos, me diga o que é uma doença, por pior que ela seja. Se ele já venceu todas as outras, se nós temos um Senhor que é general de guerra, que ele venceu tudo, por que a gente vai temer a essas circunstâncias? Porque o nosso coração não está firme nas promessas de Deus. Porque nós não temos misturado a palavra recebida com fé. Então, essa é a primeira coisa que a gente tem que fazer para poder vencer o medo. Para a gente poder vencer o medo dessa situação, dessa crise. É mantendo o coração firme nas promessas de Deus, misturando a palavra com fé. Mas não é uma fé morta, é uma fé ativa, uma fé viva. Não é uma fé de exposição. Sabe aquela fé? Sabe o que é uma fé de exposição? É quando a gente fala assim: qual que é a sua religião? Ah, eu sou de tal religião, mas você não pratica nada. Você só diz que é. É a mesma coisa que você falar assim: ah, eu tenho fé que vai passar isso tudo, mas você está morrendo de medo, você está angustiado, você está retrocedendo, você está, correndo. Isso é uma fé de exposição de ficar exposto, uma fé das pessoas, só para as pessoas verem, entendeu? Uma fé religiosa. Isso não vai te ajudar. Agora, se você misturar a palavra recebida com uma fé ativa, com uma fé na presença de Deus, uma fé que te renova, aí sim você vai passar por essa situação sem ter medo, porque o seu coração se torna um coração justo, porque o coração do justo é aquele que crê no seu Deus, com todas as suas forças, com toda a sua alma, com todo o seu fôlego, com todo o seu entendimento. Tá? A segunda coisa que a gente tem que fazer é trabalhar em meio à dificuldade. É aquilo exatamente que eu já falei, o que Josué e Caleb fizeram. Eles agiram em meio à dificuldade. É agir em meio à dificuldade. Quer ver um exemplo? A China ainda está lá toda comprometida com o coronavírus. A China ainda está lá, os casos estão retrocedendo aos poucos, mas ainda tem muita gente infectada e morrendo. Mas ainda assim, no meio dessa problemática toda, eles enviaram quantos profissionais de saúde? 20 mil? 20. Enviaram 20 profissionais de saúde para a Itália, não foi? E enviaram muito material de tratamento, muito material hospitalar, enviaram muitos profissionais de saúde para ajudar a Itália. Em meio a essa dificuldade, além deles terem que sobreviver e passar por isso, eles ainda estão ajudando outros países. E é interessante porque é na China que nós temos aí um país muito difícil, mas é um país que tem muito cristão. É um país com muitos cristãos de verdade, muitos cristãos, muitos. E eles estão ativamente trabalhando ativamente.
Eu acabei de ver uma reportagem que o Reino Unido, lá, eles abriram um site para inscrição de pessoas, de voluntários, para poder ajudar na descontaminação lá do país. Em menos de 1 hora que o site foi aberto, já tinham mais de 400 mil inscritos. Então você vê que tem lugares, tem países que as pessoas não estão paradas, elas estão se oferecendo, elas estão se movendo, elas estão trabalhando em prol daquele país, em prol do povo, estão ajudando os países na higienização do país. Aqui no Brasil nós temos pessoas que estão se mobilizando para juntar comida, para poder dar para aqueles que não têm, ofertar na vida daqueles que não têm. Então isso é trabalhar no meio da crise, porque quando a gente... movimento é vida, não é verdade? Tony Robbins já dizia, movimento é vida. Então quando a gente se move, apesar de toda a crise, apesar de toda a dificuldade, mas a gente está em movimento, quando a gente une movimento com acreditar, com crer na palavra, a gente sai dessa situação. Por isso que é tão importante, dentro da quarentena, dentro desse momento que a gente está passando, a gente não retroceder, a gente não sucumbir ao medo. A gente não ficar parado. É importante, independente das decisões do governo federal, do governo do município, não importa. O que importa é que você tem que se mover dentro da sua casa, se mover, andar sobre as águas, se mover na promessa de Deus, misturar com fé a palavra e não se entregar dentro de casa, não se entregar para as circunstâncias. Como brasileiros e como cristãos, como igreja que nós somos. E uma outra coisa muito interessante, evita, irmãos, de ficar espalhando, disseminando notícias ruins, difíceis, porque em vez de você abençoar o seu irmão, você vai estar gerando medo no coração dele. Josafá, quando teve a notícia lá em 2 Crônicas 20, quando ele teve a notícia que o exército inimigo estava para invadir o país, ele teve medo, ele se ajoelhou para orar, mas ele fez uma coisa muito interessante. Ele conclamou a nação para orar em prol da nação. Não faça isso. Não faça isso. Nós estamos num momento de levantar a nação, resguardar as famílias, de cuidar das famílias, de cuidar daqueles que precisam. Não é um momento político, é um momento humanitário. E ninguém melhor para entender isso do que a Igreja de Deus. Porque nós somos os que mais falam de amor nesse país. Somos os que mais falam de amor nesse país. E é o momento da gente colocar o que nós temos dentro de nós para fora. O amor, ele não é somente um sentimento. O amor é Cristo. Deus é amor. Então está na hora da gente começar a colocar, deixar brilhar. Tinha uma música que meus filhos cantavam quando eu era pequeno. Minha pequena luz, eu vou deixar brilhar. Deixe brilhar a sua luz agora nesse momento. Deixe brilhar a sua luz dentro da sua casa. Deixe brilhar a sua luz nas ruas. Deixe brilhar a sua luz quando você for ofertar um pouco de comida para alguém que precisa. Deixa brilhar a sua luz porque você foi feito à imagem e à semelhança do Deus eterno. Ande como Cristo andou nessa terra. Não se aterrorize, não se deixe influenciar pelas notícias que a gente está tendo. O que tem que permear, o que tem que dominar a mente do crente é a palavra de Deus. Se há alguma coisa boa, edificável, se tem alguma coisa boa vinda do céu, nisso colocais a vossa mente. Pensa nisso. Mantenha a sua mente nas coisas do alto, seus pensamentos nas coisas do alto. A palavra fala que o Senhor nos assentou em regiões celestiais. Querido, creia, essa palavra, receba essa palavra, o Senhor te colocou assentado em regiões celestiais. Mistura com fé essa palavra. Por favor, se você está assentado em regiões celestiais, não saia. Se o Senhor te colocou assentado em regiões celestiais, não saia das regiões celestiais. Não pise nessa terra, não deixa as notícias ruins contaminar a sua vida. É claro que notícia ruim a gente vai ter a vida inteira.
É claro que eu não estou falando para você não ligar a televisão. Você precisa estar a par das notícias. Mas não se deixa contaminar, não se deixe sucumbir pelas notícias difíceis. O que tem que permear a mente do crente é a palavra de Deus. Você está me entendendo? Está entendendo, Alissa? Tá, querida? Alguém tem alguma coisa para falar? Alguém comentou alguma coisa? Na paz, né? O pessoal que entrou, bacana, bacana. Só uma paz, irmão. A paz de quem? Graziele. Graziele Rezende, né? Seja bem-vinda, Graziele, à nossa live do nosso culto doméstico, tá bom? Então, queridos, que a gente tenha em mente a palavra de Deus, que a gente mantenha a nossa mente, os nossos pensamentos na palavra de Deus, nas coisas do alto, Então, que a gente possa manter o nosso coração firme, manter um coração firme, um coração justo, que não se abala em meio às notícias difíceis, como nós lemos em Salmos, capítulo 112, versículo 7. Não permita que o seu coração se abale diante de notícias difíceis. Misture a palavra recebida com fé. Qual é a palavra recebida? A palavra que Deus te guarda. A palavra, crê no Senhor teu Deus e serás guardado. Crê nos seus profetas e prosperarás. O Senhor tem nos guardado o povo de uma hora, de uma tentação que veio sobre todo mundo. O Senhor tem te guardado. Tá? E a última coisa é manter a mente em Cristo Jesus. Amém, queridos? É o irmão Carlos que está falando. O irmão Carlos? É. Ah, Carlos, que legal, que bacana de te ver aí participando da nossa live, tá bom? Mas quem? Tânia Silva mandou amém. A Tânia está falando amém, glória a Deus. Seja bem-vindo, irmão. O Carlos é um irmão muito precioso, assim como todos, né, que estão entrando aí, que têm assistido com a gente, nossos cultos domésticos, né? Bom, sejam bem-vindos, cada família, né? Eu espero que a gente consiga fazer essas lives com vocês participando, né? Se vocês quiserem participar um pouco mais ativamente, basta fazer os comentários, a Val e o Samuel vão estar lendo e a gente vai compartilhando aqui com vocês.